possível, somente Sim, Senhor, estamos aqui porque nós cremos na Tua presença neste lugar. Estamos aqui porque nós cremos na Tua palavra e na revelação que Tu nos deste para esta hora em que estamos vivendo. Te somos gratos durante todas as nossas vidas, durante esses dias, durante este dia do qual passou. E aqui estamos, Senhor, louvando o Teu nome, adorando a Ti. Porque isto compete a cada homem, Senhor, ser adorador. Todo homem nasceu para ser um adorador. Se ele não está adorando a Ti, ele está adorando a qualquer outra coisa. Mas o homem é um adorador, porque Tu assim o criaste. Muito obrigado, porque Tu nos deste essa revelação de adorar somente a Ti, Senhor. Humilde pequeno homem, essa humilde pequena criatura. E fala aos Teus filhos, porque aqui eles estão para ouvir a Tua voz. Abençoa também, Senhor, os que estão pela internet, que cada um possa ser ajudado, Senhor. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos por todas as Tuas... Daniel, capítulo 5, verso 25. Apenas um versículo de todos. Leu essa escritura que se escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Senhor, novamente nós vemos esta escritura na parede hoje e pedimos que Tu nos ajude, Senhor, a entender o momento e a hora que estamos vivendo. E que possamos estar do lado daqueles que são vencedores, como Daniel naquele dia. Ajuda-nos, Senhor, que não estejam do lado de Jesus Cristo. Amém. Podem vos assentar, irmãos? Eu quero começar aqui no parágrafo 4. Desta mensagem, o irmão Bena nos diz assim: hoje à noite começa na Babilônia, e primeiro ela foi chamada o portão de Deus, Babel, e mais tarde foi chamada Babilônia, que significa confusão. Veja como que as coisas, as pessoas se afastam de Deus. Uma cidade que foi primeiro chamada pelo portão de Deus, acabou-se por ser chamada Babilônia, quer dizer confusão. E Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, e aparece no meio da Bíblia, e aparece no fim da Bíblia, o último livro de Apocalipse. E sendo assim que está através de toda a Bíblia, deve estar em existência ainda hoje. Então, se ela está em existência, nós temos que prestar atenção, porque como houve uma escritura na parede naquele tempo, há também uma escritura na parede hoje. Agora, Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que foi o filho de Cão, um homem muito perverso. E Babilônia foi uma vez a capital do mundo. Quando esta grande cidade foi construída lá, todas as cidadezinhas em volta dela, pagavam tributo, impostos e tudo mais, a esta grande cidade, Babilônia. De modo que Babilônia ficava bem naquele vale grande e fértil lá, e era rodeada e irrigada pelo rio Eufrates e o Tigre. E foi um grande centro de agricultura.
E Babilônia era uma vez uma grande cidade, e tem aproximadamente por volta de 120 milhas em volta da cidade, 30 milhas de cada lado, que a torna de 120 milhas de um lado a outro. Diz que as ruas na cidade de Babilônia tinham uns 200 pés, que dá 61 metros de um lado a outro, e as paredes 80 pés, 24 metros de grossura. As paredes, 24 metros de grossura, e praticamente 200 pés de altura, que dá 61 metros. Aqueles grandes muros, 24 metros de comprimento, os muros da cidade, e 61 metros de altura. E eles podiam ter corrida de carros de guerra em volta dessas paredes, com os carros de guerra. E os portões foram feitos de bronze. Estes portões tinham 200 pés de um lado a outro. E bem no centro da cidade ficava o palácio. E o palácio era o trono. E através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. Se você nota, é a cidade do diabo, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, com o rio da vida perante o trono. E nessa cidade tinham jardins aéreos, grandes, que saíam das paredes em volta. Por isso que os homens nunca conseguem entender até hoje como eles conseguiram fazer toda aquela arquitetura. Mas por trás de toda aquela arquitetura, naquele tempo, onde o homem não tinha a ciência que nós temos hoje, eles conseguiram construir aquilo. Mas por quê? Atrás daquilo tinha um homem chamado Cão, o filho de Cão, aliás, Nimrod. E atrás daquele grande homem tinha o seu pai, que era o diabo, projetando aquela cidade segundo ele viu no céu. Porque o diabo conhecia a cidade de Deus, porque ele esteve lá, e de lá ele foi lançado. E quando ele chegou na terra, então ele quis projetar tal cidade aqui na terra. E ele a projetou pelo nome de Babilônia. E era uma grande nação, tão grande e poderosa naquele tempo, que tinha açoitado o mundo conhecido. E todo mundo estava pagando tributo. Tinha progredido além em ciência, e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. Tinha os últimos carros de guerra, e os últimos desenhos, as armaduras mais poderosas, e o melhor em metais. Foi eminente ao resto do mundo. E então, dentro dessas paredes, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite. Rei Belsazar, que a Bíblia diz, Nabucodonosor, que foi seu pai, mas na verdade foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. E agora Belsazar tinha tomado a direção. Belsazar foi um tipo de homem perverso, e ele simplesmente não se preocupava. E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham, uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam, com paredes de 200 pés e 80 pés de grossura. Apenas pense quão seguro eles devem ter sentido dentro daquelas paredes. Mas apenas lembre-se disto: não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. O mundo hoje tem se sentido seguro, com toda a sua ciência, com todo o seu armamento, com todo o seu equipamento, mas Deus ainda está vendo, e a única segurança que há para o mundo, eles a têm rejeitado, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles têm pisado neste sangue, o mundo tem pisado neste sangue, que é a segurança para o mundo, que é a proteção para o mundo.
Agora, como eles se sentiram, sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que estamos vivendo. Estes fabulosos Estados Unidos, este fabuloso Brasil, e eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram, que sentimos por causa de que temos e o que pensamos, e os melhores cientistas, e as melhores metralhadoras, e as bombas atômicas, e os aviões mais rápidos, e temos como que sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentindo nossa segurança sem Deus. É um padrão muito bonito, e Deus nunca muda. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje, como foi então. E não há um lugar de esconderijo aqui embaixo. Só em Cristo está você seguro. Só em Cristo nós estamos seguros. Então o mundo que nos ouve hoje também, como o irmão Branham, quando pregou essa mensagem e condenou aos Estados Unidos, as vozes dos pregadores que estão ressoados pelo Brasil afora, também continua condenando o mundo que tem rejeitado essa palavra para a hora. Porque o mundo, o Brasil, também tem sentido a sua segurança sem Cristo, mas ele não mudou, e a única forma de segurança é a sua palavra. E nesta grande cidade, como ele sentiu que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade, as grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos, e eles estavam bloqueados do mundo exterior. Mas pouco sabia que uma nação perversa, chamada os Medos e os Persas, que agora são os hindus da Índia, que pouco sabiam que muitas milhas estavam cavando um leito para ter a direção do rio Eufrates, para que pudessem marchar sobre as paredes, quando sentiram que estavam seguros. Todo o tempo eles estavam daquela maneira. Se sentiram isto, então foram andando em pecados. Parece que quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e o corrói. De modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensavam que estavam seguros. Mas Deus olha dos céus, e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Por isso que o Brasil hoje está na condição que está. Por isso que as famílias estão na condição que estão. Porque nós deixamos a Deus de um lado e demos lugar para o pecado. A nossa nação, o nosso Brasil, que eles dizem tão amado, tem entrado pelas veredas que entraram por causa do pecado. Acabamos agora de ter essa grande festa que eles chamam festa da carne. Este grande evento do qual o mundo todo vem ao Brasil para festejar. Mas o que aconteceu? Milhares de mortos, tantas coisas horríveis. Por quê? Porque eles têm andado em pecado. E como o irmão Branham diz, eles têm que pagar por isto. Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. Fique sabendo disso, seus pecados lhe acharão. E desta vez eles tinham fechado os portões e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia, o quanto quisessem, porque eles estavam protegidos. Eles eram a nação liderante.
Todas as nações esperavam neles para ter ciência e para ajuda. E este rei pensou que ele se divertiria muito. E ele marcou uma data, e que teria um grande baile. E como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isto. E assim ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, todos os soldados e capitães, e todas as esposas e concubinas. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. E você vê, quando o homem se sente autossuficiente, que ele começa a andar em pecado. E ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pôde encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. E ele pensou que estivesse seguro. Ele achou que não havia nada que podia causar-lhe dano, porque ele estava seguro. E ele teve esta grande farra em um destes jardins, bem atrás do palácio. E enquanto lá no jardim, talvez ele tinha todo decorado, bem bonito, todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou as garotas de shows e muitas mulheres para virem entreter os soldados, e a cerveja deles e o vinho deles. Se isto não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll, hoje não sei aonde estaria um. É exatamente. Eles tinham tudo pronto e iam se divertir muito. E sem dúvida, senão que muitas mulheres casadas vieram e seus maridos foram deixados em casa para cuidar dos bebês e vice-versa. Sem dúvida, uma mãe andou pela casa com um bebê doente, enquanto o marido bêbado foi se divertir muito. E eu posso ver quando começaram a beber e se divertir muito. E imaginaria que o conjunto realmente tocou. E tocaram mesmo a música. E os pequenos adolescentes girando um ao outro, e os soldados bebendo, agarrando as mulheres e a jogando-as para o alto, e beijando-as, e assentando nas cadeiras, e aplaudindo com vivas, pensando que estavam seguros. Aí o irmão Branham diz: ó Estados Unidos, e eu diria: ó Brasil, o Deus que observou aquela festa de rock and roll ébria, Ele está observando hoje à noite. E que divertimento eles deveriam ter tido então. E posso imaginar este rei aqui, Belsazar, foi um moderno Elvis Presley. Ele podia fazer muitas dessas coisas fantásticas que eles tinham. E todo o seu mau comportamento. E não sabendo todo o tempo que a morte encontrava-se à porta. Como o pastor Adalto tem pregado muito esses dias, há vários meses ele vem batendo, a morte está à porta. Hoje a morte dos primogênitos estão à porta. A morte em cada lugar batendo as portas. E só há uma coisa que pode livrar o mundo disso. Só há uma coisa que pode livrar os lares disso. E isto é o sinal, isto é o sangue de Jesus Cristo, aplicado sobre cada vida, aplicado sobre cada lar. É a única coisa que pode impedir de a morte entrar nestes dias. Assim, à medida que a festa esquentava, normalmente quase um grande arranjo de televisionismo de um programa de Hollywood, acharam que soltariam umas boas piadas a respeito de religião. Mas Deus ainda observa do céu. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não podia ser tocada. Mas você colhe o que você semeia. Por isso nós devemos ver o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando. Porque tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Apenas esteja ciente disto, povo. Se você é uma nação
ou uma igreja, ou um indivíduo. Você colhe o que você semeia. E ora, eu posso ver este rei se levantar e dizer, espere só um minuto, garotas. Vamos contar uma boa piada religiosa a respeito do pregador e tudo mais. E todas as decorações cintilantes voando e as jovens dizendo, oba, sim, eu acho que gostaria de ouvir isto. E os jovens soldados comportando-se levianamente como os adolescentes de hoje. Pois isso não é nada mais do que uma moderna Babilônia. Eu sou um americano, mas assim Daniel pertenceu à Babilônia naquele tempo, mas isso não desculpa o pecado. Eu estou contente por ser americano, mas isso não tem nada a ver com refletir cristianismo. Nada. Se pecamos, vamos pagar por nossos pecados. Que isto lhe seja assegurado. O irmão Branham diz, que isto lhe seja assegurado. Se nós pecamos, nós vamos pagar pelos nossos pecados. Eles tinham um profeta lá, mas não davam ouvidos. Eles tinham a mensagem, mas quiseram caçoar dela. Não é a mesma coisa hoje. Hoje nós temos um profeta. A sua mensagem ainda está ressoando pelo mundo. Mas o que eles estão fazendo com a mensagem que está sendo pregada? Estão criticando, estão caçoando, estão falando que é falsa. Mas um dia, todos que estão falando isso terão que pagar pelos que eles estão falando. Assim eles disseram, vamos lá pegar os vasos dos roladores santos e trazê-los aqui e fazer uma boa brincadeira com isto. E o irmão Branham grita novamente, Deus não permite que pecadores caçoem de seu povo. Você pagará por isto algum dia. Você, mundo, de então, que tem rejeitado a mensagem da hora, pagará por isto algum dia. E isto é muito típico de hoje. Caçoando das coisas santas de Deus. Chamam as pessoas que procuram viver limpo e decente e direito, os chamam de antiquados, ou roladores santos, ou algum tipo de nome escandaloso. E chamam os dons de Deus que ele está desempenhando, a operação de um espírito imundo, como um adivinho ou um demônio. Oh, como você pode escapar do julgamento? O sangue dos mártires clama contra isto. Se Deus não julgar essa nação por seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se a eles por destruí-los. É isto mesmo. Estamos rumando ao julgamento. E essas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazer são sinais de advertência, que o julgamento está próximo, e tem varrido essa nação de um lado a outro, de leste a oeste, de norte a sul, e desprezam disto, riem-se disto, criticam isto, o narram em seus jornais como tolice, pensam nisto, Babilônia moderna. Nós vemos hoje o julgamento varrer o Brasil, de norte a sul também, de leste a oeste, inundação em um canto, seca em outro, ou perde a agricultura por seca, ou perde por inundação. O que é isso? São julgamentos temporários, são as escrituras na parede novamente, mas o mundo não pode ver isso. Por quê? Porque a ciência moderna, o que eles têm feito, tem dado outros nomes para isso. Falam simplesmente que são fenômenos da natureza. Não, isso são os julgamentos de Deus novamente caindo sobre a terra. São julgamentos temporários, não são fenômenos da natureza. São as escrituras na parede novamente, nos afirmando que estamos muito perto do fim novamente.
Aleluia. Agora, enquanto bebiam, inclinando suas taças ao beber, de repente, quando este grande playboy de cinema, pelo nome de Belsazar, estava quase pronto para tomar um gole de sua taça, os seus olhos pareceram arregalar-se. Quando ele voltou e olhou em direção ao castelo, pois ele viu, vindo do céu, a mão de um homem, e ela começou a escrever para cima e para baixo na parede. Eu quero que você note, ela escreveu no reboque. Agora, talvez os castiçais estavam distantes das decorações cintilantes deles, onde estavam tendo o moderno rock and roll deles. E as luzes tremulavam contra a parede. Deus não faz as coisas pelos cantos, é bem embaixo das luzes, onde Ele fala e move, de modo que a sua escritura sobrenatural estava no reboco da parede, à vista de todos eles. E o rei deve ter visto primeiro este moderno anedotista, bom comediante de rádio, ator de televisão, quando inclinou o copo para beber, ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, os seus olhos se arregalaram, e sentiu-se todo assustado. Imaginaria que sim. A Bíblia diz que os seus ossos se soltaram fora das juntas. Ele seguramente estava assustado, com certeza. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Isto mesmo. E quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. Oh, esta nação pecadora, qualquer hora os seus rock and roll vão parar. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. Mas o rock and roll cessará, do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram mais perto, meu Deus, de ti, no Titanic. Algum dia vocês vão mudar este som. Aleluia. Mas você está vendo? Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. Ele desce da glória e a sua mão estava escrevendo na parede. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Não sabiam nada sobre isto. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. Eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial e foram emudecidos. A mesma coisa hoje, com tanta religião no mundo, com tanta religião, uma igreja em cada esquina praticamente, mas não conhece nada do sobrenatural. No parágrafo 62, o irmão Branham diz assim, ó, que coisa! Quando vemos as escrituras na parede hoje, mas há um homem que sabe a respeito disto. Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade, e eles lhe disseram, você tem que morrer. Mas há um homem, pode ser que você tenha andado em pecado, ao ponto de sua alma estar negra, como as paredes enegrecidas do inferno. E você está pronto para cometer suicídio, sem esperança. Mas há um homem, e o seu nome é Jesus, e ele conhece o sobrenatural, e ele está no seu reino, e ele está em nosso reino, pois somos filhos do seu reino. Há um homem. Então, se você que está me ouvindo, que está nos ouvindo,
você não sabe o que fazer, se você acha que não há esperança para a sua vida, há um homem, há um sangue a seu favor ainda, há uma intercessão nesta hora, há uma solução para você, se você aceitar a Jesus como seu Salvador. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. Você está ocupado demais assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando festas de rock and roll. Mas há uma hora que você vai pedir o auxílio dele. É isto mesmo. E assim Daniel foi trazido, um pregador de retidão, um homem de Deus. Não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como esse, a menos que tivesse clamado contra este lugar. E hoje cada cristão que vive piamente, esperando em Deus, vivendo em Deus, ele está clamando por cada lugar que ele passa também. Cada irmã que passa, descendo rua abaixo, da forma com as suas vestes decentes, é um clamor contra a cidade, é um clamor contra aquele lugar. Nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, cada cristão verdadeiro tem clamado contra aquele lugar. Veja a grande responsabilidade também que está em nossas mãos como cristãos. As nossas vidas têm que clamar mais alto que as nossas próprias palavras. E eu digo aos Estados Unidos, queria fazê-lo neste minuto, ouvir a minha voz. Você não é ignorante a todas estas coisas. Assim como as nações antes pecaram e fizeram o que temos feito, nós somos pesados na balança e achados em falta. O que aconteceu com a França? O que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com as nações que foram antes? Vinho, mulheres e muito divertimento. Sempre acontece dessa maneira. E não estamos isentos do julgamento. Deus é justo. E não estamos isentos deste julgamento também, da mesma forma que eles não tiveram. Bem, naquele mesmo momento, peço licença de dizer, primeiro, que quando ele estava lá em pé, o rei, observando aquela escritura na parede, pouco ele sabia, bem embaixo naqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos, e os soldados estavam na rua, assassinando os guardas do palácio, e eles estavam nos degraus, e aquelas mulheres em pé lá, longe de seus bebês, longe de seus maridos, e os maridos de suas esposas, todos embebedados, ouvindo algum tipo de dança moderna e comportando-se levianamente. E os soldados estavam nos degraus. Em alguns momentos o rei seria morto. Toda aquela porção de homens bêbados seriam mortos por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças e todas, e violentadas na rua, e depois apanhadas pelos calcanhares, e rebentariam suas cabeças pelas paredes. Cortariam elas depois que haviam vivido com elas em concupiscências. Irados, soldados bêbados estavam à porta, pois foram pesados na balança e achados em falta. E me pergunto hoje, em todo o nosso comportamento leviano, todo rir e caçoar dos cultos de cura, rir e caçoar da igreja do Deus vivo, e indo com a Bíblia, como a Bíblia diz que iriam, obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros, e de repente descobrimos que a Rússia está 5 anos em nossa frente em ciência,
temos estado em festas demais, temos andado demais em pecado. A igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração. E eles estão despreocupados. Eles colocaram uma voz contra o real, verdadeiro Espírito do Deus vivente. Eles não querem tê-lo. São tão somente denominação, vestidos tão elegantes. Não têm tempo para reuniões de oração. Estão nas televisões e filmes, e perambulando aqui e acolá, e em festas ébrias e coisas assim. É verdade. Você compra os discos de Elvis Presley e fica em casa e troca a igreja para ouvir Nós Amamos Suzy. Um desses dias você é pesado na balança e achado em falta. O que tem acontecido? Há uma escritura na parede. O que você vai fazer? O que vai acontecer com você, papai? Que senta em casa à noite com a mamãe e assiste a televisão, enquanto o Júnior está no carro incrementado e a irmã na cantina em algum lugar e ela está dançando rock and roll e você está assistindo a televisão e caçoando do evangelho. O que vai acontecer a você, membro de igreja? Qual vai ser o seu resultado? Pode ser que você tenha o seu nome em todo o livro ou na maior igreja da cidade, a menos que você esteja debaixo da segurança do sangue de Jesus Cristo, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há esperança para você. A única esperança é nós refugiarmos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. O que causa isto? Porque você tem ouvido tais coisas, como esses programas de televisão sobre rock and roll e pecado. Algum pregador frio e formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. A Escritura está na parede. Isto mesmo, nós somos pesados na balança e achados em falta. Quando isso poderia acontecer? Agora, antes do clarear de manhã. Quem vai parar isto? A Bíblia diz que acontecerá. Mas deixe-me eu lhe dizer isto. Isto nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecidos naquele tempo. Assim, amigo, ouça esta coisa. E vemos a Escritura na parede. Não há nada que possa impedir essas coisas de acontecerem. Todos os peixes foram pescados da velha lagoa. Deus tem apenas tantos que Ele elegeu. E quando o último estiver dentro, isto fechará a porta e estará terminado. Talvez aquele ainda que não acertou a sua vida com Deus, aquele que talvez não recebeu essa mensagem, Deus está chamando para que se entre adentro e feche essas portas, então o julgamento cairá. Então não sobrou nada a não ser o julgamento, quando a misericórdia foi rejeitada. E aqui estamos no final da estrada. O que mais pode ter sobrado a não ser o julgamento? E aqui a Escritura está na parede. A vinda do Senhor está próxima. A Escritura está escrita. E está escrito na Bíblia. E então estamos vivendo para ver isto. O mundo está vivendo para ver isto. Nós estamos vivendo para ver o arrebatamento. Mas o mundo está vivendo para ver a grande tribulação assolar este mundo. Então você que tem ouvido, que tem crido, que tem aceitado essa mensagem, vamos tomar a nossa posição em Cristo, para que possamos fazer parte daqueles que serão arrebatados. Se nós não quisermos ver o julgamento que assolará esta terra, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de cada um de nós. Que isto seja no coração de cada um, que cada um possa ser abençoado por essa mensagem desta noite,
que isso possa falar profundo aos nossos corações e que Deus possa completar aquilo que eu não consegui passar para os irmãos, para os ouvintes. Queremos também dar a nossa boa noite para os irmãos que estão aí nos assistindo pela internet. A irmã Débora, Raquel e família, em Valparaíso de Goiás. O irmão João Batista de Faria, em Planaltina, DF. O irmão Ricardo e família, em Mogi das Cruzes, São Paulo. O irmão José Correia e a irmã Febe, no Riacho Fundo, 2. O irmão Wagner, Cláudia, o irmão Magno, Cláudia, Esther e Rebeca, em Valparaíso de Goiás. O irmão Eupídio e família, na Ceilândia, DF. O irmão Isaac e família, Vicente Pires. O irmão José Inácio e família, no Novo Gama. O irmão Jesus, a irmã Clares e Timóteo, em Jaú, São Paulo. O irmão João Leite, no Jardim Ingá. A irmã Rosa, no Jardim do Ingá. O irmão Leonardo Leite, no Recanto das Emas. O irmão Marcelo Mesquita e família, no Valparaíso. E outros não identificados. E eu convidaria o irmão Arlos também para fazer a oração final. E também orar por esse pedido aqui, Cristiane Caetano, que paralisou os rins por causa de uma doença chamada lúpus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos nós. Amém. Pai bendito, te agradecemos, Pai, pela tua bondade, Deus, pela tua presença, Pai, em nosso meio, Senhor. Pai bendito, que cada um de nós que esteve aqui nesta noite, Pai amado, que nós possamos levar isto em nossa alma, Pai, em nossos corações, Pai. Saber que haverá um arrebatamento, Pai. O Senhor foi preparar uma cidade, Senhor, e está voltando para levar um povo zeloso e de boa obra, Senhor. Ó Deus bendito, as pessoas que estão assistindo, Pai, nos ouvindo pela internet, Pai, que o Senhor complete a bênção em cada vida, Pai. Se é uma cura, que o Senhor dê a cura, Pai. Se é uma necessidade, uma libertação, que o Senhor dê a libertação, Senhor. Um consolo, um conforto a cada um, Pai bendito. Aumenta a nossa fé, Pai. Ó Deus, eu te peço também neste momento, Senhor, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, Pai. Guardado e protegido, Senhor, pela tua santa e poderosa mão. Senhor, neste momento eu lembro do nosso pastor, Pai, que também, Senhor, onde ele quer que esteja, Pai, que o Senhor tome em tuas mãos, dando a ele graça, dando a ele saúde, guardando e livrando de todo o mal, de toda cilada maligna. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua presença, Pai. Continue abençoando o irmão Regimilton, o seu ministério, Pai, dando a ele graça, saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Abençoe a cada um também. Enquanto lembramos, né, da nossa página na internet, dos nossos cultos amanhã, na igreja, culto de oração, também culto sexta-feira, estudo da mensagem, o sinal, que todos os cultos são transmitidos pela página, nossa página www.tabernaclodafedf.org.br. Também do nosso programa de rádio, todos os dias. E também, quem não pode ouvir, né, pela Rádio Redentor, pode acompanhar também pela mesma página, que é transmitida todos os dias, de meio-dia a 1h da tarde. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando em seu santo nome. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória.
brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em suas vestes ninguém poderá tocar. Meus irmãos, não queiram resistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em suas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em suas vestes ninguém pode